Quem quiser ver, ontem a gente publicou então os vídeos obtidos pela Globo News que comprovam que um enviado, um emissário, quase uma operação de, como se fala em extraction, né, de extração, né, que o exército faz quando tem alguma pessoa que você tem que tirar de uma área de risco, por exemplo. Os caras fizeram uma operação de extraction, só que o lero-lero do cara lá é tipo o cara que, falei ontem, né, é tipo o cara que deixou de alugar um imóvel lá no site da Viva Real, lá no site do Quinto Andar, e esqueceu de tirar a tábua de passar roupa do imóvel. Daí ele chega lá no prédio e tenta passar um lero no porteiro para deixar o porteiro subir para ele pegar a tábua, tá? O papo é esse o nível do papo, tá? Quem não viu, vejam os vídeos de ontem. Hoje temos um novo vídeo, eu vou mostrar aqui, é um vídeo que foi levado ao ar ontem pelo Jornal Nacional, lá na Rede Globo de Televisão, tá? Mostrando o momento exato do desembarque do almirante Bento Albuquerque, que era então ministro das Minas e Energia do governo Bolsonaro e que tinha ido para a Arábia Saudita representando o presidente da República, tá? Num encontro que teve lá. Essa imagem mostra o ajudante de ordens lá, né? O faz-tudo do Bento Albuquerque, né? Que é um sargento da Marinha também, tá? O Marcos André Soeiro. Esse Marcos André Soeiro era o cidadão que estava carregando, tá, as coisas, as bugigangas todas, e nessas bugigangas estavam as joias. Esse cidadão, ele é parado pela Receita Federal no desembarque junto com o ministro. O ministro passa, não tem a sua bagagem revistada, ao menos não na sua totalidade. O ministro passa, tá? Nada a declarar, né? Passou. Esse sargento da Marinha, ele é segurado ali pela Receita Federal, porque a Receita Federal, enfim, vamos ver o que o senhor tem aí, né? O cara tava chegando com um monte de coisa. E aí descobrem essas joias na bagagem desse sargento da Marinha. O vídeo mostra o momento em que as joias são descobertas. Vocês vão ver ali, tem inclusive um close das joias e do tal do cavalo que era uma obra de arte que foi dada de presente também, né? Mostrei ontem também aquele cavalo que está com as patas quebradas. E aí mostra o momento em que o Soeiro, que é o sargento esse da Marinha, telefona para o ministro Bento Albuquerque, que já está na área não reservada lá do aeroporto, já tinha passado pelo desembarque. E aí o ministro Bento Albuquerque volta para a alfândega, né? E tem ali a conversa entre ele, o seu sargento, né? O seu subordinado direto, e o fiscal da Receita Federal. É o seguinte, se você está vendo este programa na reprise e por acaso o vídeo não estiver neste programa, daqui a pouquinho, é porque, infelizmente, a Globo News mandou derrubar. Isso acontece no YouTube, tá? Aí eu tenho que ir lá e tirar o pedaço do programa, tirar o vídeo fora. Nesses casos aqui, eu considero, não uma injustiça, mas eu considero até desleal quando isso acontece, porque tem todo o mérito do Jornal Nacional de ter conseguido as imagens, tá? Não sei como conseguiram, se o repórter foi atrás ou eventualmente uma fonte liga e manda, né? Tem o jeito fácil e o jeito difícil. Mas essas imagens são públicas. Essas imagens não foram feitas pelo Jornal Nacional. Essas imagens foram feitas pelo aeroporto de Guarulhos, pela Receita Federal, um órgão público. Essas imagens agora fazem parte de um processo e elas são elemento de prova. Então, considero bastante desleal, como eu falei, se pedirem para tirar esse vídeo do ar, porque isso aqui não é filmagem original de nenhuma cadeia jornalística. Isso é uma imagem de uma câmera de segurança, tá bom? Ah, tudo bem. Se cair, vamos fazer o seguinte, a gente vai ver juntos aqui. Se cair, você dá um pause aí, procura aí Globo News, imagens, Bento Albuquerque, Guarulhos. Você vai assistir isso, é um vídeo curto, depois você volta para cá que a gente vai fazer os comentários, tá bom? Vamos lá ver o vídeo então. Os vídeos são do dia 26 de outubro de 2021, no setor de alfândega do aeroporto em Guarulhos. As imagens, gravadas como praxe em abordagens como essa, mostram os auditores fiscais da Receita revistando a bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Marcos Soeiro tinha acabado de chegar de uma viagem à Arábia Saudita, integrando uma comitiva do governo na qual estava também Bento Albuquerque. Em uma caixa estava uma escultura dourada de um cavalo.
Mesmo muito bem embalado, o objeto estava quebrado. Logo depois, os fiscais revistam outra caixa e encontram as joias de diamante. O assessor tentou entrar no país sem declarar os bens, todos presentes do governo da Arábia Saudita. No primeiro momento, Soeiro disse que as joias eram para Bento Albuquerque. Ela veio branca, essa aqui é do colar e do trinco. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro. Depois de ter dito que o presente era para Bento Albuquerque, o assessor Marcos André dos Santos Soeiro explica que o então ministro havia viajado para representar o presidente Jair Bolsonaro. Esse convite não foi nem para o ministro, esse convite foi para o presidente mandou o ministro lá representar. O assessor fala por celular com Bento Albuquerque, que já tinha passado pela alfândega. Soeiro avisa que estava sendo fiscalizado e depois afirma que o então ministro estava indo ao local para tentar resolver o problema. O ministro está vindo aqui. Provavelmente ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. Enquanto esperavam o ministro, um fiscal da Receita Federal explica a um colega o que estava acontecendo. A comitiva do ministro de Minas e Energia estava chegando, passou pelo canal de Iranda declarar, selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes inicialmente eram para o ministro. Depois fala que ele estava representando a presidência e seria para o presidente. Pouco depois, o então ministro Bento Albuquerque aparece. Os fiscais perguntam se ele já tinha visto as joias. Nem tinha visto ainda, né? Não. Recebi quando a gente estava saindo. Os fiscais afirmam ao então ministro que as joias ficariam retidas porque não foram declaradas. Um deles explica que se os presentes foram dados para o Estado brasileiro, poderiam ser liberados posteriormente sem o pagamento de impostos. Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí com a autorização, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério, de sua chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que estes trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. Bento Albuquerque relata como teria recebido as joias. Eu nunca recebi coisa assim tão grande, né? Mas quando você vai para um evento desse, aí o cara chega, vai te dar, quem sofre é o cara que tem que carregar. Então, esse aqui é o problema, né? Eu fiz só porque, foi o evento, teve 2 eventos lá, né? O da área de energia, esse foi o ministro da energia, e o outro foi a cúpula do príncipe rei do Brasil, né? E foi depois desse evento que a gente ia para o aeroporto, o cara chegou lá e botou, ainda assinei um papel dizendo que a gente recebeu o documento oficial da Arábia Saudita. Quer colocar o nome do ministro? Acho que é até melhor. Eles continuam conversando, as vozes se sobrepõem, mas é possível ouvir o momento em que Bento Albuquerque afirma para os fiscais que as joias ficariam com a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. O ministro acaba indo embora sem elas. O assessor assina um termo e também vai embora. Bom, gente, tá aí. Não resta mais dúvida do que aconteceu, né? O episódio em si. Vamos separar várias coisas aqui. A gente ainda não sabe por que esse presente foi dado. Então a gente ainda não pode chamar isso aqui, tá bom? Legalmente de propina, não pode. Bom, enfim, você fala o que você quiser, né? Eu não vou falar isso porque não se sabe, né? Propina precisa ser comprovado, a gente não sabe o motivo, tá bom? Mas a gente sabe que esses fatos estão consolidados documentalmente, em vídeo e em documentação oficial. Ministro Bento Albuquerque, almirante da Marinha, desembarca no aeroporto de Guarulhos, passa pela alfândega e está indo embora já. O seu assistente, sargento da Marinha também, Marcos André Soeiro, ao tentar passar, é parado. Quando a Receita Federal investiga sua mala, sua bagagem, descobre as joias. Eles tentam liberar essas joias e o próprio ministro alega que foi um presente para o presidente da República e depois diz que iriam parar na mão da primeira-dama, tá? Isso está comprovado. Esses são os fatos. Os fatos. Esse presente não poderia ser aceito de modo pessoal, porque não se enquadra nas decisões judiciais, principalmente uma decisão do TCU de 2016, que fala claramente, que é o que baliza esses presentes,
que você só pode receber presentes a caráter pessoalíssimo. Por exemplo, se o sheik, também conhecido como Chico Picadinho, né? Lá o Mohammed bin Al Salman, lá da Arábia Saudita, o cara que mandou esquartejar um jornalista na embaixada da Turquia, né? Se o Chico Picadinho tivesse dado, por exemplo, uma cueca pro Bolsonaro, o Bolsonaro poderia receber, não tem problema nenhum. Mas isso não é uma cueca. Isso é uma fortuna em diamantes, tá bom? Não poderia receber este presente, ponto. Acabou, não tem discussão. Isso são fatos consolidados. Vocês sabem como eu tô lidando com cuidado com isso aqui, né? Pra gente não pré-julgar, a gente não sabe por que esse presente foi dado. E estamos chamando de presente por enquanto, é como tá aparecendo aí, tá? Vocês podem estender a palavra presente do jeito que vocês quiserem, tá bom? Tá aí então, vídeo comprovando mais uma vez. Falei ontem, foram 8 tentativas, né, de tentar reaver esses diamantes. A última delas, que foi filmada, foi feita pessoalmente por um emissário enviado por um voo da FAB, em um voo da FAB para Guarulhos, 72 horas antes do Bolsonaro deixar o poder. Essas são as famosas 72 horas do Bolsonaro, pelo jeito, né? O aguardo em 72 horas era para ver se em 72 horas ele conseguiria botar a mão nesses diamantes. Falamos ontem também, uma outra caixa com outras joias passou pelo controle da alfândega, não pagou imposto e essa foi parar na mão do Bolsonaro. Quem disse isso? O próprio Bolsonaro. Disse que recebeu. Então também é um fato consumado. O Bolsonaro disse que recebeu essas outras joias. Pelo que se viu por aí, avaliadas em R$500 mil, essas outras joias. Bem mais baratinha, né? Também, assim. Os caras ainda deram azar de terem conseguido passar o pacote mais barato, né? Tem essa ainda, né?